Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui cumprindo nossa caminhada de ensino da Palavra de Deus, nesse propósito que estabelecemos para esses dias, essa caminhada aí profética. Durante cerca de 12 meses, nos primeiros finais de semana do mês, nós vamos apresentar a Deus os nossos jejuns, 2 jejuns, de sexta para sábado e de sábado para domingo, nos horários aí que pactuamos. E no domingo pela manhã, então nos encontraremos no domingo desse primeiro final de semana de cada mês, de 9 às 11h40, trazendo aí ministrações do ensino da Palavra de Deus. Cremos que Deus nos tem preparado para esse tempo. E nas vezes anteriores, acho que já tivemos 2 ministrações, salvo engano, hoje nós vamos encerrar um tempo, uma ministração que iniciamos no domingo passado, que aborda a questão do tempo. A importância que o tempo tem na mente de Deus, refletida na palavra de Deus, e, portanto, que esse fenômeno, tempo, tem para as nossas vidas, para o nosso caminhar aqui na Terra, na presença de Deus. Vimos, recapitulando, né? Nós vimos o quanto importa que as coisas na nossa vida aconteçam no tempo certo. Vimos que o tempo nos dá a noção de passado, presente, futuro, e nos traz também a noção do que é precipitado, do que é oportuno e do que é seródio, do que é atrasado. E essa noção é muito importante para nós. A Bíblia trabalha muito com isso. Isso tudo está relacionado com o tempo. E nós vamos ver que fizemos algumas perguntas, né? Como você estará posicionado? Como você está se posicionando? O que você está fazendo? O que você será encontrado fazendo? Se nós focarmos nos tempos de Deus para a sua vida. Como estamos? Estamos em atraso com Deus? Estamos agindo de maneira precipitada em relação ao tempo que Deus tem para nós? Porque está lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, para todo propósito na terra. E há tempo que é o homem que determina, que designa, e ele tem poder para isso, para designar. Há tempo que o próprio Satanás, o diabo, fica impondo na vida das pessoas, e há o tempo de Deus. Tempo de Deus para tratar com a terra de forma geral e também o tempo de Deus para tratar com cada um de nós na nossa vida individual. Assim também com a nossa realidade familiar, com a nossa realidade de trabalho, com a nossa realidade de igreja, com a realidade de Israel como nação, com relação às nações da terra, com relação ao começo, meio e fim, que é outra noção que o tempo nos traz, em relação a todas as coisas, em relação à nossa própria vida. Tudo isso, o tempo é importante para nos fazer discernir esse elemento que compõe de uma maneira muito séria, muito importante, a vontade de Deus para nós. O conhecimento da vontade de Deus para nós. Eu posso estar fazendo a coisa certa, mas estiver fora do tempo de Deus, isso não é bom. Nós vemos em várias passagens, vimos a importância que Deus dá ao tempo e que Deus dá a noção de tempo oportuno, de ocasião própria, de tempo determinado. Nós vemos que às vezes nós temos uma noção de que as coisas demoram na nossa vida, ou que, enfim, que demoram. Mas será que está demorando mesmo?
Você tem o direito de saber disso. Como você vai saber? Se está demorando, se já passou do tempo, se ainda não chegou o tempo, ou se chegou o tempo, está no tempo. Orando a Deus, falando com o Espírito Santo, perguntando ao Espírito de Deus. E o próprio Espírito Santo, quando você estiver falando com Deus em oração sobre isso, ele tem todo o interesse em trazer até você uma orientação, um direcionamento e uma visão clara sobre os tempos da sua vida. E você, mais do que qualquer um na Terra, é responsável por isso. Em se aplicar à oração, em se aplicar em saber de Deus quais são os tempos e os respectivos propósitos para você nessa terra. Deus vai te orientar. Ele tem interesse nisso. Ele dá tanta importância para isso, não vai negligenciar. Quando você o buscar nele uma direção, uma orientação a esse respeito. Então nós vemos que hoje nós vamos destacar duas coisas. Primeiro, algumas estratégias para a gente se manter no tempo certo de Deus. E vamos também alertar sobre a maneira como também o diabo se interessa pelo tema e procura agir com relação ao tempo e ao discernimento do tempo, procura confundir isso em nós, na igreja, no povo de Deus, para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus, através do embaralhamento do tempo, através de confusões e de dardos que ele lança no nosso coração. E eu já adianto aqui 3 dardos que nós vamos abordar, que ele lança no nosso coração. A ansiedade, a distração e a desimportância. Há uma mensagem de que, na verdade, o tempo não importa muito, você pode fazer a qualquer hora que você quiser. Então, ele tira a importância desse tema, ele quer tirar a importância desse tema. Então, a ansiedade, a distração e a desimportância do tema. São essas sementes que ele quer semear no nosso coração e nos confundir com relação ao tempo de Deus. Nós vamos ver isso com detalhes. Agora, nós recapitulamos aqui o que vimos no domingo passado, né? Vimos aqui o tempo, essa importância que Deus dá a esse tema. E aqui está aquela palavra de Lucas, ali em Lucas 12, 26, que Deus diz assim, com relação à ansiedade, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade ela é incompatível com a fé, né? E ainda mais por coisas que a gente nem pode fazer. Então, né? Uma das coisas que, né, o diabo semeia a ansiedade com relação ao tempo. Está demorando muito. Será que está demorando? Vamos perguntar para Deus. Deus vai te dizer, vai te orientar e fazer discernir isso. E Deus fala assim, o Senhor Jesus diz em Lucas 12, 54, nos adverte que Ele nos dotou, Ele nos capacitou de competência para fazer esse discernimento do tempo, saber o tempo oportuno para todas as coisas. Na sua vida, na terra, no cumprimento geral da profecia de Deus, né? Ele nos dotou disso, está lá em Lucas 12 também, e até adverte os homens que sabem olhar quando vem o verão, quando as estações, quando a lua discerne quando vai chover, quando não vai. Então, nós temos suficiente capacidade, cada um de nós, de discernirmos
o tempo das coisas celestiais também. Né? Ele adverte ali também Jerusalém e traz um julgamento sobre Jerusalém, um juízo sobre Jerusalém, ao adverti-la, porque ela não reconheceu a oportunidade da sua visitação. Quando ele entra em Jerusalém, ele então adverte aquela cidade e diz que ela não reconheceu a oportunidade da sua visitação. Então ela se distraiu. Com o tempo oportuno, apropriado, a ocasião apropriada, para que aquela cidade fosse abençoada com a presença do Senhor, e ela se distraiu. Né? Nós vamos ver que isso é obra maligna também nos nossos corações. Não perceber os tempos de Deus por causa da distração. Ok? Então, nós precisamos ver qual a praticidade desse tema. Por que isso é importante? É porque a gente precisa conectar a nossa vida com o que o céu está designado. Aquela oração lá, aquela palavra lá do Pai Nosso. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a terra precisa ser alinhada com o que o céu está designando, tanto nos propósitos como no tempo de realização desses propósitos. E aqui nós vemos que essa conexão, esse alinhamento, ele pode se dar com relação a uma nação, como é o caso de Israel, com relação às nações da terra, com relação a uma família, com relação a uma pessoa, com relação à sua área de trabalho, com relação à sua área ministerial, né, da igreja. Então, quais os tempos que Deus tem determinado para nós? E isso conectado, alinhado com os grandes propósitos de Deus para toda a terra. Isso tudo tem que estar em harmonia. Ou você está em harmonia com esse tempo do agir de Deus, ou você está batendo contra isso. Você não está discernindo, ou você está se colocando mesmo dolosamente contra esse tempo oportuno de Deus. Né? Então, o propósito nosso é conhecer para alinharmos, para nos colocarmos em paz com Deus com relação ao tempo que Ele designou para cada propósito. Ok? Então, a coincidência entre a plenitude dos tempos determinados por Deus para especial ação do céu na terra e acontecimentos humanos relacionados ao cotidiano normal das pessoas. Então, quando essas duas coisas coincidem, então estamos em harmonia. Vou dar um exemplo disso aí, bem prático, que está ali na Bíblia, para a gente ter uma noção disso. Em Lucas 2, de 1 a 7, Lucas 2, de 1 a 7, diz assim: naqueles dias, César Augusto, que era o governante da época de Jesus ali, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então, houve um decreto editado naquele tempo que Jesus nasceu ali. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Olha aí, situa bem a situação. Quirino, governador da Síria, César Augusto era o imperador romano, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Então, o decreto dizia o seguinte: você tem que ir para a sua cidade natal para fazer esse alistamento que eles designaram ali por esse decreto. Veja bem, homens ímpios aqui, fatos do mundo, não diz respeito à igreja, não diz respeito ali à religiosidade de Israel, não, são autoridades naturais do mundo que estavam decretando um fato, o quê? O recenseamento. Assim José e Maria, que foram os pais sociais do Messias na terra, eles então, por força desse recenseamento, tiveram que se movimentar, fazer uma viagem. Vê que esse recenseamento, ele refletiu na vida pessoal na vida daquela família e na vida pessoal de José, de Maria e de Jesus. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Olha aí o mover aqui. Ele foi a fim de alistar-se com Maria,
que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Então veja bem a situação dessa família aqui, do Senhor, do Machia. O objetivo de José era a fim de alistar-se. Foi isso que moveu o coração de José para ir até Belém. Foi isso que levou essa família a viajar. Essa motivação prática, primeira, imediata. Mas nós vemos aqui que nessa movimentação dessa família havia um grande propósito de Deus sendo realizado, que refletiria em toda a terra e no plano geral, universal, de salvação de Deus para os homens. Então, veja como é que um fato local, material específico, reflete na vida, na nossa vida. E o céu está coordenando isso. Enquanto estavam lá fazendo o recenseamento em Belém, aí a Maria entra em trabalho de parto. E ali nasce o Mashiach. Ali nasce Yeshua. E ele, então, nasceu naquela cidade, por quê? Chegou o tempo de nascer o bebê. Então, voltando lá em Eclesiastes 3, diz lá, né? Há tempo para tudo, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então, o tempo de nascer do Senhor chegou. Então, aquela família tinha que ir para a cidade onde ele deveria nascer, Belém, a cidade de Davi. E esse recenseamento foi, como quem diz, o fato material, o fato natural, que contribuiu para o cumprimento da profecia da vontade de Deus na vida dessa família e do Senhor. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou na manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, quer dizer, nem havia lugar para uma hospedaria, para um hotel para eles. Mas foi ali mesmo, tudo planejado pelo Senhor, no tempo de Deus. Tá? Então, existem fatos que acontecem, que o céu está designando, está realizando na terra, e que vão nos alinhar. É importante que, por exemplo, José e Maria teve a sensibilidade de seguir aquilo ali, de fazer, de cumprir aquele decreto daquela autoridade, porque aquilo ali, de alguma maneira, eles estavam convencidos por Deus de que era bom, de que era no rumo da vontade de Deus. E seguiram e cumpriram, então, o propósito de Deus na terra no tempo apropriado. Tá? Então, isso nos traz a noção, que nós vimos lá no domingo passado também, de oportunidade. Deus é oportuno. E nós precisamos atentar para o que é oportuno na presença de Deus, para não cairmos no pecado da precipitação e nem no pecado da omissão, que é o retardamento das coisas na nossa vida. Né? Então, não é bom que seja retardado e nem que seja apressado, mas que pela fé nós vamos ser guardados no tempo do Senhor, sem perdermos a fé e sem perdermos a paz, a despeito de às vezes acharmos que está demorando. O Espírito de Deus vai guardar o nosso coração em paz, porque a fé nos levará a ver, a entender que Deus não falha. Ele não erra o tempo. Pelo contrário, nós às vezes aqui estamos um pouco confusos. Então, esperar o tempo de Deus também não vai significar que nós vamos estar parados aqui, esperando as coisas. Não. Nós vamos estar agindo. Você vê que essa família ali de Jesus, ela estava vivendo os seus dias, estava tendo a rotina ali, direcionada por um temor a Deus e tudo. E nesse agir, aí vem a ação de Deus no tempo oportuno das coisas especiais que Deus quer realizar na tua vida. Tem um ditado aí no mundo perigosíssimo, né? Que tem até uma música. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é do diabo, é mentira, é um engano. Não condiz com a palavra de Deus. Quem sabe na sabedoria de Deus, espera o tempo de Deus para que as coisas aconteçam, ou para que realizar as coisas. Espera sim. Quem crê, espera sim. Não faz a hora. Quem faz a hora é Deus. Nós apenas discernimos esse momento para agir, né? E não fazemos a própria hora. Né? Ali nós vamos ver isso em várias passagens na Bíblia, que realmente
convém que nós esperemos no Senhor. E o tempo de Deus é demorado? Não. Nós vimos lá, Deus trabalha com o tempo oportuno, sempre, com a noção de plenitude. Chegou o tempo próprio, a ocasião certa. Né? Ali em Apocalipse 22, 16 a 20, está lá, o próprio Senhor diz, certamente venho sem demora. Né? Certamente venho sem demora. O apóstolo Paulo, ele adverte que às vezes nós estamos, mas a volta do Senhor está demorando. Não, isso é a impressão do nosso coração. Né? Vem sem demora. Em Hebreus 10, 35 também tem, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, dentro de pouco tempo, então não é muito tempo, é pouco tempo que Deus está falando, aquele que vem virá e não tardará. Não tardará. Nisso aqui, nós precisamos saber o seguinte, a nossa espera, como nós falamos, não tem que ficar parado, não. Quanto mais você se aplicar em adoração, em santificação, em realmente se alinhar com o céu, isso até trará com mais rapidez os acontecimentos do fim do dia do Senhor. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 52, diz lá, de repente, né, num momento, num abrir e fechar de olhos, tudo se cumprirá, né, a volta do Senhor. Na ocasião própria, no tempo determinado. Né? Como nós vimos lá essa expressão que é usada, ocasião própria, tempo determinado, lá em Números 9, de 2 a 3, e seguintes, que trazem essa expressão com relação à celebração da Páscoa. Ele estabeleceu um tempo, num período do ano, que a Páscoa seria celebrada. Então, naquele dia, naquele tempo deveria ser. E naquele dia, os israelitas, então, deveriam fazer a sua oferta. Até teve uma situação ali de alguns judeus que eles estavam, naquele momento, quando Deus deu essa ordem para Moisés, na primeira vez, eles estavam contaminados, que haviam se contaminados com um morto. E cerimonialmente não poderiam, então, participar de uma festa como essa, a festa da Páscoa. Então eles se preocuparam tanto com aquilo, porque entendiam quanto tempo, a ocasião certa era importante para Deus. E eles chegaram para Moisés e falaram, como que nós vamos fazer? Porque nós não vamos poder apresentar nossa oferta. Já que estamos no período, na data da Páscoa, nós vamos estar contaminados e não vamos poder fazer. Moisés achou aquilo tão pertinente, tão importante, você vê a importância que eles estavam dando ao tempo que Deus havia determinado, que ele foi consultar o Senhor. E Deus o respondeu e disse, olha, esta será uma exceção. É tão importante que o povo faça a sua oferta no tempo determinado, que mesmo com essa situação de impureza cerimonial, eles estarão autorizados a apresentar a sua oferta no tempo, junto com os outros. Então, se eles apresentassem a oferta antes ou se apresentassem depois, essa oferta podia ser igualzinha ou até melhor do que a dos outros, mas certamente não seria aceita pelo Senhor. Então, Deus mesmo autorizou essa exceção para quê? Para que o fenômeno tempo celestial, designado, profético, para o mover daquele povo fosse cumprido, fosse respeitado. Porque isso é fundamental para Deus. Tá? E se é fundamental para Deus, então o inimigo vai estar de olho nisso. Para quê? Para deturpar isso. Para tentar anuviar isso no nosso entendimento. É por isso que nós estamos trazendo esse ensinamento nesse tempo agora, para a gente estar bem alerta a essa questão, a esse fenômeno. Discernir o tempo. E toda vez que você precisar saber se algo está atrasado na sua vida, se você ainda tem que esperar, se já chegou a ocasião, ore ao Senhor. Pergunte ao Espírito Santo. Busque a Deus em oração. Pergunte e Ele vai te responder. Ele vai te mostrar. Vai mostrar o filme da sua vida, vai mostrar as situações que você tem enfrentado, vai mostrar as situações que estão postas nesse momento. E aí, você mesmo vai chegar à conclusão. Se chegou ou não o tempo. Se passou ou se você está se precipitando. Deus tem todo o interesse em te ouvir, em te guiar e te conduzir, te orientar. Individualmente, como igreja, como nação, todos os que buscarem o Senhor realmente, Ele fielmente responderá. Porque Ele sabe o quanto nós precisamos discernir
o tempo de Deus, o tempo do céu para que as coisas aconteçam aqui na terra. Né? É aquela oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Seguindo aqui então, nós vamos ver também como que aqui em Daniel, no livro de Daniel, fala dessa saga do inimigo, do iníquo, em querer embaralhar as coisas relacionadas ao tempo, esse discernimento nosso do tempo. E diz aqui no capítulo 7, versículo 25 de Daniel, diz assim, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Então, tentará mudar os tempos e as leis. Que tempos são esses? E que leis são essas? É isso aí, os tempos que Deus designou profeticamente para que as festas, os atos de Israel e dos que creem na terra fossem realizados. Ele vai tentar embaralhar isso. Isso já foi feito. Roma fez isso. O Império Romano, quando cooptou a igreja apóstata na época, ele acabou estabelecendo um novo calendário, que vigoraria por todo o Ocidente e, de fato, tomou conta da Terra. Né? Nosso calendário civil hoje, essas festas, né? A Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos, são as 3 festas fixas principais, proféticas da Bíblia, que falam conosco e nos trazem direção tanto para o passado como presente e futuro. Né? Essas 3 festas, elas hoje são celebradas pela Igreja Apóstola em dias diferentes daqueles que são celebrados em Israel, que foram dados pela palavra de Deus. Então, aquela palavra no tempo determinado, ocasião própria para a Páscoa, está totalmente desrespeitado por essas festas malignas, como nós vimos, já falamos isso. Né? A Páscoa, por exemplo, do mundo, no outro dia, esse ano foi a Páscoa bíblica, foi dia 8, a Páscoa do mundo aí celebrada dia 12. E aí a Páscoa fala de um cordeiro imolado, a oferta era essa, o mundo bota o coelho, que é um animal até com as patas fendidas e considerado imundo para a lei cerimonial. Assim também quando fala que o cordeiro será comido todo naquela noite com ervas amargas, aqui eles botam chocolate doce nessa festa pagã. E aí vai enrolando tudo, vai embaralhando tudo e vai tornando, né? Então, mas além de mudar o mérito da situação, da celebração, mudou também o quê? Mudou o tempo, a data, o momento, a ocasião própria. Então, quando está fazendo aqui, dizendo que está celebrando a Páscoa já passou, perdeu o tempo, distraiu, né? Se confundiu. O inimigo bota essa confusão aí. E ele vai fazer isso e já fez, já tem feito, viu? Então a gente precisa resgatar esse discernimento com relação ao tempo oportuno de Deus, tanto para as coisas gerais, amplas, né, como para aquelas coisas mais particulares, como foi ali na vida de José e Maria, que discerniram que aquele recenseamento, na verdade, era importante. Ele podia dizer assim, não, nós vamos deixar esse recenseamento, vamos fazer o próximo. Porque você está grávida, Maria estava grávida, estava prestes a ganhar neném, então não vamos fazer essa viagem. Não, ele foi direcionado pelo Espírito para fazer aquilo. Cumprir aquele decreto, porque aquilo estava em linha de ação com o céu, com o que Deus queria fazer naqueles dias. Tá certo? Então, precisamos discernir isso. Nós estamos envolvidos nesse mover celestial e se não discernir, podemos sair dele. E isso trará, então, consequências desastrosas para a nossa vida. Aqui também nós temos uma referência, 1 Reis, capítulo 12, na época de Jeroboão, quando ele então foi colocado como rei das 10 tribos de Israel, que se separou de Judá e Benjamim. Então ficaram as tribos do norte, 10 tribos do norte, e ao sul, Judá e Benjamim. Aqui nós vemos, irmãos, que esse homem, ele fez 2 bezerros de ouro, ou seja, levantou ídolos, ele fez altares
diferentes do altar que estava nessa época em Siloé, não estava em Jerusalém ainda, estava em Siloé, a arca do Senhor estava em Siloé. Então, Siloé era o lugar de que Deus queria que eles fossem para adorar, para fazer os seus sacrifícios, e onde estava a tenda, armada a tenda do tabernáculo. Mas esse homem aqui, ele estabeleceu uma outra religião, ele estabeleceu uma outra vida espiritual para as 10 nações. Para que as 10 nações não tivessem que ir lá para ajudar, no caso aqui, para as terras ali de Efraim. Né? Nas terras de Efraim é que estava Siloé, situado Siloé. Para que o povo não descesse ali para aquela fronteira próxima a Judá, ele então estabeleceu o seguinte: fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e outro em Dan, lugares diferentes daquele de Siloé, para que as 10 tribos e o povo das 10 tribos fizessem as suas ofertas, seus sacrifícios. Então, lugar diferente, perante um Deus estranho, que são esses 2 bezerros que representam ídolo e, consequentemente, demônios. Mas ele fez uma coisa aqui interessante também. Olha o que ele fez aqui. Instituiu, no versículo 32 de 1 Reis 12, ele instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifício no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdócio nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então, nós vemos aqui que ele mudou tempo, ele mesmo instituiu em data que ele mesmo achou que devia ser. Né? Jeroboão, ele faz um tipo do anticristo, ele faz o tipo desse iníquo que iria trabalhar isso, inclusive mudando tempo. Então, Satanás, ele tem interesse em embaralhar o nosso discernimento, o nosso conhecimento acerca do tempo de Deus para todas as coisas que vamos realizar na Terra, tá certo? Veja bem aqui também, nós vamos ver em... Deixa eu me situar aqui. Então, vamos enfatizar. As ações de Satanás no nosso coração para nos confundirmos com relação ao tempo, discernimento do tempo. Ele vai semear, primeiro, ansiedade. A ansiedade fala da precipitação. É esse sentimento que Deus está demorando. Isso aí ele usou quando Moisés subiu ao monte para receber a lei. Ele então demorou lá, o povo achou que estava demorando, né? Porque não estava demorando, Deus estava fazendo as coisas, estava realizando ali no tempo dele e no tempo que os israelitas deveriam obedecer. Mas eles acharam que estava demorando e entraram em ansiedade e se precipitaram, fazendo então um bezerro de ouro. Você veja que sempre que a gente erra no tempo, nós vamos dar numa idolatria. O inimigo entra com a idolatria na nossa vida. Ou seja, a gente despreza o Deus vivo para dar ouvido, então, a demônios, porque por trás dos ídolos estão os demônios, né? Na verdade, o ídolo nada é, mas por trás deles estão os demônios e o próprio Satanás que instiga esse sentimento nos corações, tá certo? Então, em Lucas 12, 26 também, nós vemos aquela passagem, nós vimos já aquela passagem, né? Lucas 12, 26, e que então vai e traz Lucas 12, 26. Vamos ver aqui. Lucas 12, 26. Ah, tá. Fala daquela questão da ansiedade. Não andeis preocupados com coisa alguma na vida. Né? Lucas 12 ali, esse versículo 26, fala desse fenômeno aí que acontece no nosso coração. A gente acha que está faltando, a gente acha que a gente tem que agir, tem que fazer a hora, né?
e acabamos caindo numa cilada de Satanás, porque Deus disse que a ansiedade ela rouba a ação da fé no nosso coração. Então, cuidado com a ansiedade. Uma outra semente que o diabo semeia no nosso coração é a distração. É você ficar aí se distraindo com outras coisas enquanto o tempo para aquele propósito está passando. E aí quando você pensa que não, aí você vai perder a hora. Aí é o contrário da ansiedade pela demora. É a distração que te rouba o foco e você perde o momento oportuno para fazer o que Deus queria que você estivesse fazendo. Né? E a terceira semente de Satanás é esse menosprezo que ele semeia nos corações com relação à importância do tempo. Quanto menos valor, quanto menos atentar para a questão do tempo, de ser oportuno diante de Deus e dos homens, mais ele vai ter vantagem na nossa vida. Então, cuidado com essas artimanhas de Satanás. Rejeita isso, busca no Senhor, vamos buscar o Senhor para que o tempo de Deus seja estabelecido. Se houve perda, se houve atraso, se houve precipitação, vamos buscar o arrependimento no Senhor? Vamos fazer uma oração nesse sentido? Vamos orar nesse sentido agora? Vamos orar nesse sentido agora. Fecha os seus olhos aí, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos perdoe por toda precipitação e por toda omissão, toda distração que nos levou a perder alguma oportunidade que Deus nos deu. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus vivo e verdadeiro, que nos deu Yeshua HaMashiach, o teu unigênito, Espírito vivificante, e também agora nos concede o teu Espírito que está conosco, que habita em nós. Que cada um agora, nesse momento, meu Pai, encontre lugar de arrependimento. Confessamos ao Senhor todo pecado, toda iniquidade que praticamos por nos omitirmos em discernir o teu tempo, os tempos que o Senhor designou para cada um de nós, e o tempo que o Senhor designou, meu Deus, para a igreja, para as coisas na terra, aquilo que nos diz respeito, meu Deus. Ó Pai, ajuda-nos, meu Senhor amado, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, e nós te pedimos nessa hora, Pai, neste clamor, nessa oração, que o Senhor possa nos restituir, por tua infinita graça e misericórdia. Restitui-nos, meu Deus, de todo o tempo que foi consumido. Ó Pai Santo, restitui-nos de todo o tempo, meu Deus, que a ignorância nos consumiu, que Satanás nos roubou, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor é Deus e pode fazer isso, nos restituir o tempo. E é o que nós te pedimos, no nome de Yeshua, teu Filho, em quem, ó meu Deus, nos arrependemos de toda distração, de toda ansiedade. Ó Deus vivo e verdadeiro, de toda confusão, toda ignorância que nos envolvemos, não discernindo os tempos do Senhor. Pai, ajuda-nos nisso. Restaura-nos, 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 ó Deus, nos tempos proféticos do Senhor, para a nossa vida, nossa família, nossa nação, meu Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então vamos seguir em frente, e aqui vai então uma estratégia fundamental. Nós vamos encerrar falando sobre essa estratégia fundamental que nós temos para não perdermos o rumo em relação ao tempo, não perdermos o tempo do Senhor. É o quê? É estarmos focados. Não perder o foco. Fala da questão de não distrairmos. Nós vemos ali quando Jesus andou sobre as águas no mar e os discípulos estavam no barco, Pedro, ele
se insinuou para ir até onde estava o Senhor. Ele disse, se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá até aí. E Jesus autorizou, ele disse, vem então. E Pedro, então, deve ter fitado os olhos nele mesmo. E ele conseguiu andar sobre as águas. Mas em algum momento, Pedro começou a afundar. E nós cremos que ele começou a afundar exatamente por ele ter perdido o foco. Ele deve ter olhado para as águas, ele deve ter olhado para baixo. Quem pratica, quem é equilibrista, né? Pratica aquele esporte, aquela apresentação de andar sobre uma corda, né? Eu nunca cheguei nesse ponto de poder ficar menos em pé numa corda. Mas quem já chegou nesse ponto, a dica que a gente recebe é essa. Não olha para baixo, olha para frente. Fixa num ponto lá na frente que você vai conseguir se equilibrar. Né? Você vai ter o quê? Segurança para dar os passos ali sobre aquela cordinha. Então, por mais difícil que seja o caminho, por mais estreito que seja o caminho, por mais assim pareça difícil, na verdade há esse segredo, há esse mistério, esse princípio. Mantenha o foco à frente. Então nós vemos que para a gente discernir bem o tempo, também nós precisamos manter um foco. Foco em quê? Foco no que é principal para Deus. O que foi principal para Deus, por exemplo, na antiga aliança? Né? O que ele o tempo todo focava e fazia com que, pela palavra, aquele povo não perdesse de vista? O tempo da plenitude, quando o Senhor proveria o Cordeiro, quando o Filho de Deus viria à Terra, quando o primeiro templo seria manifestado, o primeiro templo celestial, o corpo de carne de Yeshua, carne celestial. Então, todos aqueles acontecimentos daquelas nações, daquelas famílias, daquelas pessoas. E toda a criação, os animais, as vegetações, tudo, toda a criação aguardava aquele momento, o tempo da plenitude, da manifestação do Filho de Deus. E tudo ali que vinha se dando, até aquele momento ali, quando nós vimos que José e Maria, por um recenseamento, são movidos até Belém, ali Deus estava focando nesse grande acontecimento, que era a vinda do Filho de Deus à Terra em corpo de carne celestial, semeada no ventre de uma mulher. Então, quem focou nisso, lá na Antiga Aliança, não errou. Ana, quando viu o menino, se alegrou. É ele. Zacarias, o sacerdote, pegou o menino e disse, agora o Senhor pode me levar. Os meus olhos viram a tua salvação. O que a gente esperava aconteceu. Então eles não perderam o foco. Estavam velhos já, mas nunca perderam o foco. Né? O foco de que ele viria, e ele viria, e ele veio. Agora, nós vemos esse fato, a plenitude dos tempos, como passado. Então, nós olhamos para trás para discernir isso. Né? Só que quando o Yeshua, ele foi morto e ressuscitou, exatamente nessa época que nós estamos vivendo agora. É a época da Páscoa, quando ele é morto, e logo depois, durante cerca de 40 dias, ele aparece a vários dos seus discípulos, em várias ocasiões. Até que na última vez, ele então é visto, ele aparece ali para o grupo de discípulos, e ele é visto por eles subindo ao céu numa nuvem. Então o anjo diz assim, olha, por que estáis espantados assim? Ó, da mesma forma como vistes ele subindo ao céu numa nuvem, assim também ele voltará. Então aí está a promessa. O nosso foco hoje, para além dos nossos dias, é o quê? A volta do Senhor Yeshua. Esse fato não deve sair dos nossos olhos. Esse fato não deve sair da nossa mente.
Esse fato não deve sair do nosso coração. Esse fato tem que inundar todo o nosso ser. Esse fato tem que estar entranhado em todas as nossas decisões, em todas as nossas ações, em todas as nossas obras, em tudo que somos, em tudo que temos. Precisamos estar focados na volta do Senhor. A volta do Senhor encherá o nosso coração da verdadeira paz, da verdadeira esperança, da verdadeira alegria, da verdadeira certeza, da verdadeira segurança de que estaremos fazendo o que Deus quer que estejamos fazendo no tempo que Deus designou. E como vimos lá, aqui já referimos, Deus disse que a sua volta não tardará. Por isso, não demora, não. Não demora. Fixa os teus olhos e procura se mover a partir desse foco. E aí você, como aquele equilibrista, você vai ter segurança nos passos que você vai dar hoje. Porque os teus passos de hoje refletirão e te levarão em harmonia, em alinhamento com essa promessa maravilhosa, viva e verdadeira, que é a volta do Senhor Yeshua na terra. E antes que ele pise essa terra de novo, nós sabemos, antes a igreja será arrebatada. Então esse arrebatamento é o nosso primeiro norte para esse tempo que vai vir e no nosso entendimento já chegou. O tempo do fim já foi inaugurado. Nós já estamos nele, gente. Todos os sinais estão aí postos. Desde os primeiros dias da igreja, os apóstolos alertam para isso. Nós agora superamos o tempo, a plenitude dos tempos, que foi a manifestação do Filho de Deus em carne, no primeiro e no segundo templo, o primeiro, a carne vinda do céu, no corpo manifestado no ventre de uma mulher, e o segundo templo, depois da ressurreição, agora em corpo glorioso, ressuscitado, pronto. Já cumpriu, os 2 templos celestiais já estão edificados. E nós estamos agora vivendo no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Nesse corpo aqui, esse corpo agora está sendo tomado pelo primeiro templo, pela mesma natureza do primeiro templo que manifestou-se na terra. Então este templo agora, templo que habita o Espírito de Deus, verdadeiro templo edificado pelo Mashiach, pelo Espírito dele, nos leva a essa esperança, a essa expectativa de que logo, logo estaremos sendo arrebatados ao céu e nos encontraremos com ele nos ares. Essa é a esperança da igreja hoje. Essa deve ser a nossa esperança, a esperança da nossa família, da nossa casa. Nisso deve estar a nossa alegria, deve estar depositadas as nossas expectativas. E o que fizermos aqui, nesse tempo agora, enquanto esse momento não chega, o que estivermos fazendo deve estar alinhado com esse foco, essa expectativa, para a gente não afundar. Senão a gente afunda na fé. Senão a gente perde a paz. A gente perde a segurança. A gente perde a alegria. Mas se o nosso foco está correto, então eu fico seguro, vou saber quais os passos que vou dar no tempo de Deus, e Deus vai ter o seu nome glorificado na minha vida, em tudo que eu for fazendo. Né? E esse caminho é um caminho de santificação, é um caminho que agrada a Deus, é um caminho que vai me fazer uma pessoa útil aqui na Terra, vai me trazer uma agenda cheia, porque Deus estará realizando os seus propósitos em ocasião própria, no tempo certo, e porque eu estou focado nele, eu estou inspirado nele, eu estou inspirado na volta dele, na promessa dele, na razão maior de eu estar aqui na Terra, na razão maior de eu viver aqui na Terra, na razão maior de eu passar o resto dos meus dias esperando esse cumprimento maravilhoso da volta do Senhor. Então, essa estratégia é a principal para a gente não perder o foco, o tempo de Deus para nós. Amém? Eu vou encerrar aqui agora, então,
lendo aqui em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, nós vamos ver aqui do versículo 18 ao 27. E vamos concluir aqui com essa passagem de Romanos, capítulo 8, 18 a 27. Você pode abrir aí? Abre aí a sua Bíblia e acompanhe aqui a leitura, tá? Vou colocar o óculos que fica mais... Considero, versículo 18 em diante. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. Então, diz aqui, ó, considero que os nossos sofrimentos, o quê? Atuais. Então, o que eu estou passando aqui hoje nem se compara com a glória que em nós será revelada em breve. A natureza criada aguarda, olha aqui, toda a natureza, hein? Criada aguarda com grande expectativa, não com ansiedade. A ansiedade é do diabo, é da carne. Expectativa, uma expectativa alegre, né? Um avivamento. Grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, a própria natureza também será atingida, alcançada pela revelação da volta do Senhor. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Esperando, aí diz aqui, ansiosamente. Mas essa ansiosamente aqui é esperando com toda a nossa força, não com a ansiedade. Nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, que é o que nós falamos. Então, o nosso foco é esse. Se você não perder esse foco, essa expectativa, essa esperança viva, você vai ver que a tua vida vai tomar todo sentido a partir desse realinhamento com o foco que Deus quer que seus olhos estejam. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem é que espera por aquilo que está vendo, né? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, quer dizer, aquela precipitação do povo de Israel no deserto e tantos outros exemplos de precipitações na Bíblia que Deus fala, não cabe no nosso coração, na nossa vida. Nós precisamos nos enchermos desse aguardamo-lo pacientemente. Estarmos pacientemente esperando, focado naquilo que nos está prometido. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. E aqui vem aquilo que nós falamos, né? Vamos orar, vamos falar com Deus sobre isso. Como está a minha vida? Estou no tempo? O que é que eu tenho perdido? O que é que eu preciso de restituição de Deus, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se tem alguém aqui na Terra que está perfeitamente alinhado com o tempo e com os propósitos de Deus, esse alguém é o Espírito Santo. Então, se nós nos relacionarmos com o Espírito Santo, se nós nos enchermos do Espírito, ele nos capacitará também, na mente do Mashiach, implantada em nós, a discernirmos o tempo certo, tempo oportuno para todas as coisas. Não apenas aquilo que nos diz respeito pessoalmente, mas discernirmos as coisas que estão acontecendo na Terra, né? Aquilo que vem sobre toda a Terra e que nós tomamos ciência, nós vamos poder passar por esse filtro do Espírito Santo e discernirmos perfeitamente.
o que está acontecendo, por que está acontecendo e que tempo é esse que nós estamos vivendo. O que esses fatos nos trazem, nos revelam em relação ao tempo da história de Deus para os homens, para a terra, para toda a sua criação e para mim e para você, individualmente, para a nossa família, para as nossas realidades as menores até as maiores. Amém? Então essa é a palavra, essa é a meditação, a reflexão que queríamos fazer com os irmãos hoje, e que o Espírito de Deus prossiga falando, consolidando esses mistérios na vida de cada um. Nós também temos hoje nós vamos ficar no domingo, nesse domingo, dia 3 de maio de 2020, nós vamos ficar apenas com as 2 ministrações. Essa ministração que estou fazendo agora e a do pastor Welton, que vai estar trazendo também a sua ministração agora pela manhã e também vai estar trazendo a ministração no culto, hoje à noite. Então, hoje à noite nós vamos nos reunir em culto às 18h30, viu? Fiquem na graça e na paz do Senhor, porque a pastora Ana, ela se encontra viajando e foi lá para a terra da sua mãe, foi deixar a sua mãe lá, então não haverá ministração dela hoje. Por isso que eu estou aqui à vontade. Extrapolei o tempo e fui um pouquinho além, porque nós teremos só essas 2 ministrações hoje, tá? Aí, no caso, a do pastor Welton e a minha, essa ministração agora. Ok? Prosseguimos, então, nessa caminhada, viu? Próximo mês, mês de junho, primeiro final de semana, nós vamos prosseguir nessa caminhada de fé. Apresentaremos nosso jejum de sexta para o sábado e sábado para o domingo. Sexta ao entardecer até o meio-dia de sábado. Sábado ao entardecer até o meio-dia de domingo. Né? E teremos mais um ciclo de estudo e o nosso culto à noite prossegue normalmente todos os domingos às 18h30 em família, até que essa questão da quarentena, por conta da pandemia do coronavírus, seja normalizada. Tá? Durante todo esse mês de maio, nós prosseguiremos ainda sem nos reunirmos, independentemente de qualquer liberação que haja. A princípio, esse mês de maio, terminaremos assim, nos reunindo nos cultos aos domingos em família e por meio de videoconferência, pregações por meio eletrônico. Tá? A graça e a paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe. Eu invoco essa paz maravilhosa, essa segurança e essa certeza de Deus no coração de cada um com relação ao discernimento dos tempos de Deus para todos os seus propósitos. Amém.